Se tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que o presidente dos Estados Unidos é um presidente de esquerda. E diga-se de passagem, daquela esquerda bem extremista e radical. Tá? Daquela sabe, de defender feminismo, defender retirada de bebês, uso de drogas, enfim. São pautas defendidas pela esquerda norte-americana e pelo partido do Joe Biden. Em novembro vai acontecer uma coisa muito importante, que é a eleição norte-americana, e aí a grande possibilidade do Donald Trump entrar na presidência. E aí essa mamata da esquerda vai acabar. Por que eu estou falando mamata? Porque o governo norte-americano, quer você goste ou não goste, ainda é uma potência gigantesca. Gigantesca. E tem um ponto que chama atenção. Até onde a esquerda está utilizando este governo para implementar ali ajuda contra a direita em outros países. Olha só, há um ano atrás, mais ou menos de um ano atrás, o Estado de Minas publicou a seguinte matéria. Republicanos, que é a direita norte-americana, acusa o diretor do FBI de perseguir conservadores. Ou seja, se tem uma característica da esquerda, é que quando ela assume o poder, ela coloca toda a máquina pública contra os seus opositores políticos. A gente viu isso na Venezuela, a gente vê isso na Nicarágua, a gente está vendo no Brasil e com Biden não é diferente. Então, lá dentro, quem é de direita está sendo reprimida pelo próprio FBI. Mas e aí a dúvida que fica é a seguinte: além do território norte-americano, será que os Estados Unidos também estão usando o FBI contra a direita de outros países? Pois é, a resposta, segundo os republicanos da Câmara dos Deputados, é positiva. Essa matéria é do Daily Wire, foi republicada pelo Leandro Rochel e diz o seguinte: Câmara investiga o suposto papel do FBI na repressão aos críticos no Brasil. Trata-se do Jim Jordan, que é o presidente do Comitê de Assuntos Judiciários lá do Congresso Nacional. Ele quer fazer uma investigação porque, segundo ele, o governo norte-americano está utilizando o FBI para censurar e calar opositores de outros países que são alinhados ao governo de esquerda do Joe Biden, como por exemplo a Ucrânia. Tem ucranianos que vivem nos Estados Unidos e fazem vídeos com críticas nas redes sociais. E o FBI está sendo utilizado para censurar eles. Do Brasil, você sabe que lá tem Paulo Figueiredo, Ludmila Lins Grilo, dentre vários outros, Alan dos Santos, o próprio Leandro Rochel, que foi do comentário aqui. E aí a investigação que o Jim Jordan quer que se analise é se o FBI está perseguindo essas pessoas lá dentro dos Estados Unidos, violando o direito à liberdade de expressão. Essa matéria aqui é da revista Oeste, perdão, da Gazeta do Povo. Em um documento enviado na terça-feira, ontem, ao diretor do FBI, Christopher Wray, o Comitê Judiciário exige esclarecimentos sobre relatos que indicam a suposta colaboração do FBI com as ações ocorridas no Brasil que limitam a liberdade de expressão. O documento, assinado por Jim Jordan, descreve uma situação em que o FBI, a pedido do governo brasileiro, teria cooperado para monitorar e potencialmente censurar indivíduos que residem nos Estados Unidos. O documento também menciona outro caso em que a Agência Federal Americana já teria colaborado com a inteligência ucraniana para sinalizar contas de cidadãos dos Estados Unidos nas mídias sociais. Abre aspas para o que está escrito lá. No Brasil, veículos de imprensa relataram recentemente que o FBI, em nome do governo brasileiro, entrou em contato com 2 residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista, alvo de algumas ordens de censura dos tribunais brasileiros. É o que afirma o documento. E aqui ele não especificou. É bem provável que o jornalista citado aqui é o Paulo Figueiredo, mas não especificou qual é o jornalista ao certo aqui na matéria. Mas a grande especulação aqui é: estaria o governo Biden deixando o FBI
à disposição dos governos que querem censurar a direita no mundo? Tá. Segundo o Comitê Judiciário norte-americano, sim. E que o Brasil é um desses países que utilizam do FBI aí para censurar cidadãos brasileiros que estão nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que teve uma matéria da revista Fórum, tá? Republicano The Washington Post, onde o Biden ficou bravo com o Lula, porque segundo o Biden, ele ajudou a manter aqui o sistema eleitoral da forma que foi. Tá? Então ele interferiu na soberania brasileira ao fazer pressão contra o Bolsonaro para reconhecer o resultado das caixinhas brancas em relação ao Lula. Então, ele cobra o Lula, falando que o Lula deveria ser mais grato pelo que ele fez pelo Lula. Então, assim, é nítido, é claro e escancarado que o Lula, que o Biden, ele costuma interferir em relações de outros países, inclusive violando a soberania desses países. O Brasil, ao que tudo indica, segundo a Câmara norte-americana, não é diferente, né? Vamos lá, pessoal. Olha, isso aqui é interessante. Matéria do Pleno News. Colunista diz: Toffoli tem o poder da caneta que apaga propina. Pois é. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que as redes sociais são as responsáveis por deturpar a imagem da Suprema Corte. Meu amigo, eu quero que você entenda o seguinte: não se trata de rede social, nada disso. A própria mídia, ou seja, ao divulgar informações que são precisas, como essas revisões do STF sobre a Lava Jato, já fazem o papel de apagar a imagem do tribunal perante a população brasileira, perante a opinião pública. Após o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anular as condenações do empreiteiro Marcelo Odebrecht, o jornalista Francisco Leali avaliou que o magistrado inventou o poder da caneta, que apaga a propina e confissão de crime e Caixa 2. Em coluna publicada no jornal Estado de São Paulo nesta terça-feira, o comunicador apontou um paradoxo na decisão favorável ao príncipe da Odebrecht, que foi a maior construtora civil do país. A contradição consiste no fato de que Toffoli derrubou as condenações, mas não a delação feita por Marcelo. Pois é. Ou seja, delação feita, provas colhidas, tudo bonitinho, mas retira a condenação, segundo ele. Segundo Toffoli, as provas não foram tão legais assim. No mesmo dia, libera o José Dirceu, libera a Odebrecht, né, o Marcelo Odebrecht. No mesmo dia, eles absolvem o Moro, né, ou deixam de caçar o Moro, e isso tá ok, para mim o Moro não deveria ser caçado, mas o problema é que o Moro teve que fazer acordos para que isso acontecesse, ou seja, decisões políticas. E aí, para fechar com chave de ouro, vem mais uma bomba que mostra que o Brasil é o país que o poste faz xixi no cachorro. Ministro Fachin arquiva inquérito da Lava Jato envolvendo Renan Calheiros e Romero Jucá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu arquivar o inquérito da Operação Lava Jato envolvendo o ex-senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o ex-senador Romero Jucá. A informação foi divulgada inicialmente pela CNN Brasil nessa terça-feira. Agora, a grande questão é a seguinte: analisando tudo isso, observando essas condições, tá, cá entre nós, você continua acreditando que o Supremo Tribunal Federal pode ser um tribunal que vai primar pelo combate à corrupção? Tá. Façam essa pesquisa se o cidadão acredita que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que combate a corrupção ou se ele é conivente com a corrupção com essas decisões tomadas. Estava circulando um vídeo aí nas redes sociais, há muito tempo atrás, onde eles argumentavam que existia um grande acordão para eliminar a Lava Jato e limpar, né, a barra dos políticos que participaram dos grandes esquemas de propina que foram, sabe, revelados aos montes pela imprensa brasileira, e hoje eles querem reescrever a história. Pois é.
podem até reescrever a história, mas apagar a memória do brasileiro, isso o poder da caneta do Toffoli ainda não tem. Ainda não tem. Vamos lá. Vamos falar de Congresso. Eu já falei para vocês que um dos pilares para a manutenção de um presidente é ter um bom diálogo com o Congresso Nacional. Matéria da Gazeta do Povo. Pior avaliação de Lula entre deputados em relação com Câmara, diz pesquisa. Ou seja, foi feita uma pesquisa com os deputados que o PT, o Lula, piorou e muito o diálogo com o Congresso. A avaliação do governo presidente Luiz Inácio Lula da Silva piorou entre os deputados de acordo com a nova rodada de pesquisa da Quaest, divulgada nesta quarta-feira. O levantamento compara a relação dele com a Câmara entre agosto de 2023 e maio de 2024. De acordo com a pesquisa, a avaliação negativa de Lula entre os parlamentares aumentou de 33% para 42%, enquanto que a positiva caiu de 35% para 32%. Então, você começa a perceber aqui que a avaliação negativa do Lula despencou também entre os deputados, ou seja, quer dizer que esses deputados não estão muito satisfeitos. Quer dizer que se rolar um processo de impeachment, o voto é para derrubar o Lula. É isso, tá? Então, a cada dia que passa, o Lula vem perdendo mais força, deputados já querendo Lula longe do governo, longe. Lula está tendo uma articulação bem pífia em relação às atividades do Congresso Nacional. Não vai ter sequer candidato a 2025, né, para substituir o Lira, porque não tem força nenhuma. Não conseguiu construir uma força suficiente. E aí teve uma última matéria agora do William Vac, né, que diz que o Lula gastou todo o dinheiro, não sobrou dinheiro quase nenhum, né? Ou seja, o orçamento está todo comprometido já mediante uma armadilha que o próprio Lula armou para ele mesmo. Então, no final das contas, no final do caminho aqui, não resta mais como o Lula dialogar. E daqui para frente é só para baixo, tá? É só para baixo. Eu sei que a frase é daqui para frente é só para trás, né? Mas para trás não tem como voltar mais. Tem para baixo. E para baixo nós estamos indo, sabe, ladeira abaixo. É o que está acontecendo com o Brasil. Matéria do UOL, pessoal. Lula pode ficar com relógio de ouro branco de 60 mil reais. Decide o Tribunal de Contas da União. Matéria fresquinha, tá? De hoje para você. Enquanto que a Polícia Federal apura uma tentativa de Cid de vender o Rolex de 60 mil dado ao Bolsonaro. Cara, a dúvida é, Lula tem um Rolex e o Tribunal de Contas decide que não pode ficar com Rolex. Mas no caso do Lula pode. É uma exceção porque não vai retroagir esse entendimento até o Lula. E o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro não pode, porque o entendimento do TCU vai alcançar o Bolsonaro. É isso. E aí, por causa de um relógio, o Bolsonaro está sendo investigado. Por causa do outro, o Lula não está. A minha sincera opinião, e eu sei que vocês não vão gostar, os dois deveriam estar investigados por causa de joias que são dadas por líderes de Estado, porque são dadas na condição deles serem presidentes. Tá? Não são porque são amigos de longa data, não, são presidentes. Ó, você é presidente da República, eu estou dando um relógio para você. Tá? Moralmente falando, nem Bolsonaro e nem Lula poderia ficar com nada. Esses relógios, tudo isso aí, poderia ir para comprar lanche de crianças em escolas, poderiam ser colocados em leilão, poderia arrecadar dinheiro para o Brasil, tudo isso poderia ir para o museu, que era mais útil do que ficar nos containers do Lula ou mesmo com o Bolsonaro. Você concorda comigo ou discorda? Ou você acha o seguinte, não, o Lula não pode ficar com relógio, mas o Bolsonaro poderia. Ou você acha, não, tanto o Lula quanto o Bolsonaro poderia ficar. Ou você concorda com o TCU, não, o Lula pode ficar, o Bolsonaro não. Na minha visão, tem empresas que elas têm um limite, até para evitar uma corrupção, elas têm um limite. Olha, você pode dar um presente ao presidente da República, desde que o valor desse presente não ultrapasse R$1.000. Então, se o presidente da Quinchina quiser dar um presente para o Lula, beleza, tá aqui, ó, R$1.000 de presente, é uma lembrança, é uma coisa, isso aqui vai para cima, pessoal do Lula. Beleza, um presente, no valor X. Pode até ampliar, não, põe 10 mil, tá?
Fala que 1.000 é pouco para o presidente, não põe 10 mil. Se um governo quiser dar lá um presente, 10 mil, beleza. Passou desse valor, nada é de particular. Tudo vai para o poder público. Por que não fazem isso? Não querem, né? Porque não querem. Verdade seja dita. Vamos lá, pessoal. Estou fazendo muitas análises com vocês da visão, sabe, da maioria dos políticos para 2026. E aí, teve um comentário aqui interessante, né? Do ACM Neto. O ACM Neto diz o seguinte: se a direita não furar a bolha, a chance de perder é grande. Eu concordo com o ACM Neto, né? Ó, o ACM Neto defendeu uma ampliação da direita para aumentar as chances de vencer a eleição presidencial de 2026. Primeiro ponto, o ACM Neto não é direita, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, nessa hora, você prefere jogar tudo, sabe? Explodir, soltar um dinamite e deixar explodir tudo, ou você prefere a redução dos danos? Ou seja, não, nessa hora é melhor, sabe? Melhor algo menos radical. Eu lembro que quando começou o governo Lula, todo mundo estava torcendo para o impeachment do Lula. Mas se o Lula cai, entra o Alckmin. E aí eu lembro que o Nicolas Ferreira fez uma postagem: eu autorizo, prefiro o Alckmin do que o Lula. Cara, eu concordo com ele, eu prefiro o Alckmin do que o Lula. O Lula é radical, é extrema esquerda radical. Ideologicamente, é o cara que vai para um foro de São Paulo e fala que ama ser comunista, é o cara que, no meio da briga entre Israel e Irã, Israel e o grupo Hamas vai para o lado do Hamas, vai para o grupo do Irã, em vez de calar a boquinha, ficar quietinho e governar o país. Entendeu? Então, dos males, os menores. Você não aposta no impeachment do Lula? Você não queria que acontecesse? É bem provável. Mesmo para o Alckmin entrar e terminar o mandato, igual aconteceu com a Dilma e o Temer, porque não sei se você lembra, tá? Vou refrescar sua memória. A Dilma estava vindo destruindo o Brasil e o Lula já dilmou. O Lula está fazendo exatamente como a Dilma. O Lula já gastou o que o Bolsonaro estava gastando durante a pandemia. Então, vem destruindo. Tiraram a Dilma, entrou o Temer. Cara, você pode não gostar do Temer, mas o Temer começou a consertar o país. O Temer começou a consertar o país, veio o Bolsonaro e entrou já com um negócio meio arrumado. E aí o Bolsonaro veio e colocou o Guedes. E aí a jogada foi essa. Então, assim, o que eu vislumbro hoje? Lembra que o Bolsonaro falou ainda vão sentir saudade de mim? Pois é, vão sentir saudade do Bolsonaro e do Guedes também. Você acha que no meio dessa articulação, para colocar o Tarcísio ou algum outro aí, o Caiado, um cara mais centrão à direita ou mais à direita, dependendo do que for, porque tem muita gente que fala que o Tarcísio não é direita, é centrão, mas eu gosto do Tarcísio, eu gosto do Caiado, eu sei que muita gente não gosta, mas assim, se Bolsonaro está inelegível, é um desses. É um desses. Para mim, é lógico que se um desses vir, o mercado vai querer o Guedes, vai cobrar o Guedes. Então pode ter certeza que o ACM Neto falou faz todo sentido. Tem que furar a bolha. E aí, para a coisa dar certo, para a coisa funcionar, vai ser necessário, vai ser importantíssimo e necessário que a direita fure a bolha. Que gente igual o Ciro Gomes faça oposição ao Lula, que gente igual ao Aldo Rebelo faça oposição ao Lula, que gente igual ao ACM Neto faça oposição ao Lula, que gente como o Alckmin, ou a turma meio Alckmin ali, meio que seja, Tabata Amaral, essa turma toda que, sabe, é a esquerda mais limpinha, né? Então, essa tem que vir e fazer vamos dizer assim, um bloco centro-direita, né? Centro-direita para tentar, sabe, brecar o desastre econômico que está vindo do governo Lula, tá? Essa é a minha visão econômica aqui. E aí eu repito para vocês, cara, ninguém ganha do Lula sem o apoio do Bolsonaro. Se vir com uma historinha de terceira via sem Bolsonaro, a terceira via vai derreter igual aconteceu da outra vez. Não tem terceira via sem Bolsonaro. Você pode não gostar do cara, mas o Bolsonaro é o maior líder político que o Brasil já teve.
Nem Lula consegue falar, gente, vota naquele carioca ali para governar São Paulo, porque o cara é bom. Nem Lula consegue fazer isso, tá? E o Bolsonaro consegue fazer essa transferência de voto. Tem gente já falando nas eleições municipais que só vai votar no vereador que trouxer um vídeo com o pedido do voto do Bolsonaro. Ó, eu peço voto para tal. Senão não vai votar nas eleições. Vocês entendem a força do cara? Pois é. Então a direita tem que ter o Bolsonaro, mas tem que trazer, sabe, aquela ala, sabe, os isentões vão ter que vir para poder bater de cima aqui e derrubar o governo Lula. Senão não tem outro caminho, tá? É o que disse o ACM Neto, beleza? Vamos lá. O show da Madonna ainda tá dando repercussão, gente. Vamos lá. Matéria do Metrópolis. Comissão da Câmara aprova moção de repúdio ao show de Madonna no Rio de Janeiro. Parabéns à Câmara dos Deputados, tá? Esse show, tá, para mim foi péssimo, péssimo. E aí, o Haddad falou que o Bolsonaro acabou com a cultura no Brasil. Mais um motivo para que o Bolsonaro tenha o meu respeito. Porque se para eles cultura é Lei Rouanet de 15 bilhões, parabéns, Bolsonaro, mandou bem nessa aí, demais, né? Ó, matéria do Metrópolis Política. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta uma moção de repúdio ao show da cantora Madonna, feita em 4 de maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O requerimento foi apresentado por deputados bolsonaristas Cristiano Lopes, Clarícia Tércio e Dr. Alan Garcês e Júlia Zanata. O texto requer a moção de repúdio à própria Madonna, além de Anitta e Pablo Vittar, que fizeram participações especiais durante o show. Também foram incluídos o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo Paes. Os autores justificaram o pedido dizendo que a apresentação da The Celebration Tour promoveu vilipêndio à fé da maioria da população brasileira e do conteúdo nocivo apresentado de forte viés erótico. Cara, sinceramente, quando um show é desprezado pela maior parte da população, como foi esse caso do show da Madonna, deveria abrir um precedente aqui que todo o dinheiro público fosse bancado por quem assinou e autorizou essa liberação do show público, porque realmente foi um escárnio, né? E ainda com viés político, né? Com viés político, o que é pior ainda. Então, se o Brasil fosse um país sério mesmo, o TSE ou o STF ia estar dando 48 horas pedindo explicação para o governador do Rio de Janeiro, para o prefeito do Rio de Janeiro e para o Lula, né, para o pessoal da esquerda aí, sabendo por que o dinheiro foi usado lá e ministros do Lula apareceram em telão do show da Madonna. Pelo menos é a visão que eu tenho, tá bom? É isso, pessoal. Abraço, fica com Deus. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe muito nessa noite, né? E amanhã, de manhã, ele possa continuar abençoando para a gente voltar aqui para mais um bate-papo com vocês. Fechou? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.